dica pra você, mulher brasileira, mulher que gosta de andar perfumada, mulher bonita do meu Brasil. Hoje é sexta-feira e hoje é dia de você pegar a Gillette e passar no box. Mulher bonita do meu Brasil, hoje é dia de você pegar a Gillette e passar no azulejo. Mulher que se cuida, mulher brasileira, mulher cheirosa. Vamos pro intervalo, depois a gente volta. O presidente Jair Bolsonaro considera uma missão receber R$23 mil por mês líquidos como salário pelo cargo que ocupa. A afirmação foi feita nesta quarta-feira. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro lembrou que ministros como o da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, poderiam ter vencimentos muito maiores caso fossem para a iniciativa privada. O presidente garante, no entanto, que não está insatisfeito com o próprio salário. Você sabe quanto eu ganho líquido por mês? Eu não vou reclamar do meu salário, deixa bem claro. Não estou reclamando, não. Você sabe quanto eu ganho líquido, somando tudo, líquido. E tirando desconto obrigatório, até o mês passado, 23 mil. Poxa. Não estou reclamando não, tá? Fica tranquilo, essa é a missão. Bolsonaro também comentou nesta quarta-feira a inflação, que teve a maior alta para maio em 25 anos e atingiu 8,06% em 12 meses. Para o presidente, o índice, bem acima do teto da meta do governo para o ano, que é de 5,25%, é resultado do que chama de política do fique em casa e a economia a gente vê depois. Segundo Bolsonaro, a situação estaria ainda pior se o agricultor tivesse parado durante a pandemia. Você lembra muito bem lá em março? Fica em casa, e falava um palavrão, né? A economia a gente vê depois, tá vendo aí? A polícia do lockdown fecha tudo, destrói, fecha comércio, destrói empregos. Exatamente. Imagina se o campo, o agronegócio tivesse parado. Não teríamos inflação. Teríamos desabastecimento. Sobre os vencimentos do presidente, é bom lembrar que no fim do mês de abril, o Ministério da Economia publicou uma portaria que permite a reservistas e servidores públicos aposentados que ainda ocupam certos cargos públicos receberem acima do teto constitucional. Com isso, não só Bolsonaro, mas o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e outros integrantes do primeiro escalão do governo, como os ministros da Defesa, Walter Braga Neto, e da Casa Civil, Eduardo Ramos, passarão a receber mais de R$40 mil em valores brutos por mês. De Brasília, Antônio Maldonado. A Polícia Civil do Rio indiciou 3 policiais da Tropa de Elite da Corporação, a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, pela morte do adolescente João Pedro, de 14 anos, em maio do ano passado, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, que resultou em uma série de restrições às polícias impostas pelo STF. Os agentes Mauro José Gonçalves e Maxwell Gomes Pereira devem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já Fernando de Brito Mester deve responder por tentativa culposa de homicídio. Segundo as investigações, os policiais teriam confundido o adolescente João Pedro com bandidos que estavam em rota de fuga. João Pedro foi morto dentro de casa. A PF também participou dessa ação. Tecnicamente, os agentes da Civil agiram sob erro quanto aos pressupostos fáticos da legítima defesa, supondo haver uma injusta agressão. O relatório da Civil seguiu para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia à Justiça. Depois da morte de João Pedro, o Supremo Tribunal Federal impôs regras para as operações da polícia em comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Desde junho do ano passado, em tese, essas ações só podem acontecer se forem inadiáveis, urgentes e imprescindíveis. Por falar em morte inocente, foi sepultado nesta quarta-feira, em clima de revolta e protesto, o corpo da grávida Kathleen Romeu, atingida na terça-feira por uma bala perdida no Complexo do Lins. Após o sepultamento, houve um novo protesto na favela e imediações. A PM já começou a investigar o caso, assim como a Polícia Civil. Os policiais militares garantem que o tiro fatal não partiu da arma deles. Do Rio, Rodrigo Viega. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o início dos testes clínicos em humanos da Butanvac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante promete ser o primeiro do tipo com produção 100% nacional. Segundo a Anvisa, a pesquisa clínica de fase 1 e 2 da Butanvac está dividida em 3 etapas.
Neste momento, está autorizada a etapa A do estudo, que vai envolver 400 voluntários. Ao todo, a fase clínica 1 e 2 tem previsão de 6.000 voluntários com 18 anos ou mais. Ainda de acordo com a Anvisa, a vacina será aplicada com 2 doses em um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e no HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O médico pneumologista Rodrigo Santiago avalia que uma vacina nacional vai baratear os custos e acelerar a produção. Nós somos um país que já temos essa cultura de vacinação. Isso é muito bom, né? A gente sempre se deu muito bem nas vacinações de algumas outras, inclusive de algumas outras epidemias e pandemias. E a gente vem sofrendo agora, seja por questão logística, seja até por questão diplomática, a gente vem sofrendo com esses insumos que acabam não chegando. E está muito lenta a nossa vacinação. É muito importante a gente ter mais essa possibilidade de mais uma vacina para a gente poder escolher e ainda mais feita aqui, para sairmos de todas essas dificuldades quanto a insumo e quanto a esses problemas que acabam atrasando a nossa vacinação, e isso, infelizmente, acaba contabilizando mais mortes. A Butanvac já foi testada em animais e aguardava a autorização para a realização dos testes em humanos desde abril. Antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Butantan ainda apresentará algumas informações complementares sobre testes em andamento com a vacina. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, comemorou a autorização da Anvisa e disse que o Instituto Butantan já tem 7 milhões de doses prontas do imunizante. A expectativa é a de que um total de 18 milhões de doses estejam prontas ainda neste mês e mais 40 milhões até o fim. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que a vida vai ficar bem pior no Brasil com a eventual adoção do voto impresso. O ministro esteve no plenário da Câmara dos Deputados em um debate sobre propostas de emenda à Constituição que tratam de temas eleitorais. Barroso afirmou que o sistema atual é seguro, transparente e auditável. Chamou o voto impresso de solução para um problema que não existe e falou em retrocesso e volta ao passado. Nós conseguimos acabar com a manipulação humana nos momentos críticos, que são o transporte, o armazenamento e contagem desses votos impressos. Sempre lembrando que essa é uma decisão política. E, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim. O ministro afirma que, se o voto impresso for aprovado, o TSE vai se empenhar para efetuar a mudança, mas alerta que haverá dificuldades como a licitação para a compra dos novos equipamentos. Barroso estima que a troca de sistema custará 2 bilhões de reais e diz que o dinheiro faz bastante diferença para os cofres públicos. Eu só gostaria de lembrar que nós não realizamos o censo por falta de dinheiro. E que as Forças Armadas não puderam ajudar numa operação que eu mesmo determinei para proteger comunidades indígenas e garimpeiros num conflito, porque disse que não tinha recursos. Portanto, talvez essa não seja a melhor alocação de recursos no momento. Barroso afirma que sua maior preocupação é com a possibilidade de que milhares de candidatos derrotados judicializem os resultados das eleições. E eu me pergunto o seguinte: se o próximo candidato derrotado à presidência, seja quem for, pedir para recontar, nós vamos recontar 150 milhões de votos manualmente? É essa a alternativa de modernidade? O presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, é do PSDB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e reeleito, é do Partido dos Trabalhadores. A presidente Dilma Rousseff foi eleita e reeleita, é do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e é do PSL. Que raio de sistema fraudulento é esse que permite a alternância no poder do jeito que tem ocorrido no Brasil? Autora da PEC do voto impresso, a deputada Bia Kicis, do PSL, rebateu as críticas de Barroso, negou que haja retrocesso e citou o sistema eleitoral da Argentina. Muitas pessoas, das mais simples às mais cultas,
consultas, elas pensam que nós queremos a volta da cédula de papel. Ministro, nós queremos aprimorar o sistema, como, por exemplo, o sistema argentino, que é a urna de terceira geração. As urnas da Argentina, elas contam com a urna eletrônica, a máquina de votação e também a impressão para que se possa conferir o resultado. A PEC do voto impresso está sendo discutida em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Para que a mudança aconteça a tempo da próxima eleição, o texto precisa ser aprovado no Congresso até outubro deste ano. Pela proposta, as urnas eletrônicas continuariam sendo usadas, mas após cada voto seria impresso um comprovante. Esses papéis ficariam armazenados em um recipiente lacrado e não iriam para as mãos do eleitor, mas poderiam ser usados para auditoria em caso de questionamentos. Nesta quarta-feira, a CPI ouviu o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta na gestão de Eduardo Pazuello. Elcio Franco contradisse o Instituto Butantan e declarou que as negociações pela Coronavac não foram interrompidas em 2020. Ele argumenta que o governo não comprou a vacina no ano passado, pois a fase 3 de testes não estava concluída. O ex-secretário usou a expressão cemitério de vacinas. A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então seria o caso de perguntar quem mentiu sobre isso. O ex-ministro Pazuello ou o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto? Eu acredito que foi uma questão de percepção do doutor Dimas Covas, mas a área técnica estava sempre acompanhando o desenvolvimento da vacina. Destaco mais uma vez, o nível de certeza no desenvolvimento da vacina durante os estudos clínicos de fase 3, ainda mais considerando o período curto em que isso aconteceu. As vacinas são desenvolvidas em torno de 10 anos, uma das que foi mais rápido foi em 4 anos, e essas contra a Covid, todas elas foram em torno de 1 ano. O ex-secretário foi exonerado em março e chegou a afirmar que o Ministério não compraria vacina chinesa. Ao amenizar a declaração, Elcio Franco destacou que o governo faz tratativas com todos os laboratórios. Então, naquele momento em que foi assinado o contrato, ela já estava bem avançada e tinha grandes chances de ter sucesso. Nós tínhamos a garantia já por meio de contratos e de fornecimento futuro de 30 milhões de doses pelo Butantan. As afirmações de Elcio Franco sobre as dúvidas em relação à fase de testes com as vacinas irritaram senadores. O relator Renan Calheiros e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, ambos do MDB, discutiram. O secretário respondeu, senador, por diversas vezes, senador, por que não repassou dinheiro para o Butantan? Não repassou dinheiro para o Butantan porque não estava concluído a fase 3. E porque a tecnologia da Coronavac não tinha nenhuma transferência a ser feita. Então a ordem pública que o presidente da República deu não serviu para nada? Não vale para nada? Pelo contrário, como o documento que ele citou do Tribunal de Contas. O governo do presidente Bolsonaro, em agosto, colocou mais de 1 bilhão na compra da vacina da AstraZeneca. Em um dos momentos de maior tumulto da sessão, os senadores votavam requerimentos de convocação e pedidos de informação. O senador Marcos Rogério, do DEM, se colocou contra, alegando curto prazo, e foi confrontado por Otto Alencar, do PSD. É bom registrar o voto do senador Marcos Rogério, do senador Luiz Carlos Raio, contra a investigação da morte das parturientes. Não seja covarde, senador. Não seja covarde. Não seja covarde. Não faça isso. Não faça isso. Covarde é Vossa Excelência. Não faça isso. Vossa Excelência sabe o respeito que tem por Vossa Excelência, mas não faça isso. Não faça isso. É quem está no governo. Logo depois, os dois tiveram que ser acalmados por outros senadores. Otto Alencar chegou a se levantar em direção a Marcos Rogério. Com os ânimos mais calmos, o depoimento foi retomado e os senadores questionaram Elcio Franco sobre as negociações com a Pfizer. Ele argumenta que o governo deixou de responder apenas 1,5% da empresa. Se referiu a
uma correspondência que a Pfizer nos mandou. E o Ministério, assim como o STJ e o governo do Distrito Federal, ele sofreu um ataque de vírus e a minha caixa de e-mails ela ficou inoperante e de todo o Ministério entre 5 de novembro e 12 de novembro. Também o presidente da Pfizer, o senhor Carlos Murilo, que esteve aqui, tinha meu telefone e poderia ter se comunicado caso houvesse algum gap nas negociações com a Pfizer. E ele tinha o telefone também. E o senhor não tinha o dele? Ele tinha o meu e eu tinha o dele. Porque estão aqui as mensagens que foram mandadas, todas... Ao analisar as mensagens, aconteceu em determinados dias, você tem os e-mails aí? Pode distribuir, por favor. A Pfizer, às vezes, ela mandava um e-mail e reiterava no mesmo dia 3 ou 4 vezes. O ex-secretário executivo nega a existência de gabinete paralelo na área da saúde. Elcio Franco foi questionado sobre nomes de possíveis conselheiros do presidente Jair Bolsonaro. Arthur Weintraub. É um assessor do presidente. Encontrei com ele em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Paulo Zanotto. É médico, senador? Aquele que eu participei. Não, eu não me lembro. Esteve no vídeo em reunião com o presidente da... Não me lembro, não, acredito que não. Eu nunca tive contato com ele. Carlos Bolsonaro. Não, senhor. Como esse grupo agia sobre as políticas do Ministério? A que grupo o senhor se refere? Esse grupo do gabinete paralelo, segundo eles próprios, gabinete das sombras, que se reunia que eu tenha com frequência com o esse presidente da grupo República. não teve nenhuma ação sobre a gestão do Ministério ou das suas secretarias finalísticas. Já na reta final da sessão, Elcio Franco disse que o Ministério da Saúde não era consultado sobre projetos e portarias do governo federal. Ele foi questionado pela senadora Simone Tebet, do MDB. E sobre o uso de máscaras vem a minha primeira pergunta. O Ministério da Saúde era consultado oficialmente ou extraoficialmente sobre projetos do governo federal, sobre não só as portarias do próprio Ministério, mas decretos baixados pelo presidente da República a respeito de política sanitária no combate à pandemia? Que eu tenha conhecimento, não. Nem para as nossas portarias, nem com relação a essas informações. Com relação a portarias de fronteira, por exemplo, nós éramos ouvidos na Casa Civil e outros temas que eu não me recordo agora, que nos chamavam para discutir na Casa Civil. A CPI aprovou 19 requerimentos nesta quarta. Apontado como membro do suposto gabinete paralelo da saúde, o deputado Osmar Terra foi chamado a depor. Também foi convocado o secretário de Comunicação da Presidência da República, Felipe Pedre, e a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato. Está prevista uma acariação entre ela e a médica Luana Araújo sobre a vacinação de gestantes. De Brasília. O trabalho remoto na Petrobras pode estar com dias contados. Segundo fonte da Jovem Pan, a ideia é que todos estejam presencialmente, ou pelo menos a maioria, a partir de outubro deste ano. O trabalho remoto foi adotado pelo ex-presidente da Petrobras, o economista Roberto Castelo Branco. Isso, inclusive, desagradava bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro, além da política de preços que vinha sendo adotada na gestão de Castelo Branco. O novo presidente da Petrobras, o general da reserva Joaquim Silvio Luna, assumiu em abril e tem marcado ponto diariamente na sede da companhia. Isso acabou estimulando, naturalmente, a presença de diretores, gerentes gerais, gerentes e outros funcionários. Isso é um processo gradual, paulatino, e a ideia é que a partir de outubro todos estejam presencialmente nas unidades administrativas da estatal. Haverá, claro, exceções, pessoas com doenças graves, comorbidades ou que não foram vacinadas contra a Covid-19. Por falar na política de preços, desde o mês passado, desde o comecinho do mês de maio, a Petrobras não ajusta os preços de diesel e de gasolina. E isso também já faz parte da nova política que vem sendo adotada na gestão de Joaquim Silvio Luna. A proposta agora é promover ajuste nos preços só quando houver movimentos estruturais e não mais repassar aos consumidores os movimentos conjunturais. Do Rio. Foi instalada ontem na Câmara a Comissão Especial da Reforma Administrativa. A proposta, que muda regras para servidores públicos, é polêmica e enfrenta grande resistência por parte dos servidores.
O presidente da comissão, o deputado Fernando Monteiro, defende a necessidade de se avançar nas discussões. Segundo ele, a população não está satisfeita e os servidores também não. O deputado admitiu que as dificuldades serão grandes, por isso já avisou que essa não será a reforma que a sociedade deseja, mas será a reforma possível neste momento. Vamos manter os atuais direitos da maioria dos servidores públicos, ao mesmo tempo em que atualizaremos a legislação para permitir necessária modernização do Estado. O relator da matéria, o deputado Arthur Maia, deixou bem claro que o que se busca não é um debate entre defensores e inimigos do funcionalismo, mas, segundo ele, é preciso rediscutir as regras atuais. Temos sim que discutir se é bom ou não para o Brasil a estabilidade na forma como ela hoje é colocada. Temos sim que tratar de como serão mantidos ou não mantidos os cargos em confiança e os cargos em comissão. Os trabalhos na comissão devem começar na semana que vem. Será dado prazo de 10 sessões para a apresentação de emendas. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 40 sessões. A proposta ainda vai precisar ser votada em 2 turnos nos plenários da Câmara e do Senado. A zebra tá solta na Copa do Brasil. Na Bahia, o Juazeirense venceu o Cruzeiro no tempo normal e eliminou a Raposa nas penalidades. Após o jogo, o técnico Felipe Conceição não resistiu à pressão e foi demitido pela diretoria do Cruzeiro. O Fluminense sofreu em Bragança Paulista, saiu derrotado de campo, mas acabou passando graças a um golaço de Nenê. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu com um gol relâmpago de Vitinho, com apenas 31 segundos de jogo. Em Goiânia, o Atlético soube administrar a vantagem obtida no primeiro jogo e o Corinthians foi eliminado. O Timão somou a 3ª eliminação na temporada. Outro que caiu, acredite, foi o Palmeiras. O atual campeão foi derrotado pelo CRB de Alagoas nos 90 minutos e também nos pênaltis. O fantasma das cobranças de pênaltis voltou a aparecer. Das últimas 11 disputas, o Verdão perdeu 9. Um aproveitamento muito abaixo do esperado e que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Hoje não tivemos essa felicidade, temos que aceitar, vocês usam muito aqui o nome de Deus, temos que aceitar o que Ele nos deu hoje. E agora teremos o duelo dos eliminados. Frente a frente no sábado, Corinthians e Palmeiras nesse palco, pelo Campeonato Brasileiro. E para mais informações do futebol, fique ligado aqui na Jovem. Empresário há 7 anos, Shirleyson precisou aprender na prática como administrar o dinheiro. Quando estava começando na carreira, ele teve experiências ruins ao contrair empréstimos para seus empreendimentos. Não prestou atenção em taxas, consórcios e juros e saiu perdendo. A situação mudou só recentemente, quando ele usou o apoio de uma consultoria. Busquei dessa vez uma consultoria para poder tomar crédito do jeito certo. E aí eu entendi que, por exemplo, tem crédito para cada necessidade, né? Então, a diferença do crédito para investimento, de um crédito para capital de giro, para fluxo de caixa, etc. No entendimento de para que tomar e o que tomar, né? Porque são várias opções. Segundo um levantamento do Sebrae, mesmo em meio ao agravamento da pandemia, mais de 1 milhão de pequenas e microempresas, como as de Shirleyson, foram abertas no Brasil entre janeiro e abril deste ano. O número de novos empreendimentos corresponde a 25% dos que foram abertos ao longo de 2020. A consultora financeira Eliane Delmondes explica que para essas empresas terem um bom desempenho, principalmente em um ano ainda de crise, é necessário planejamento na hora de pedir um empréstimo. Saber a finalidade, né? Para qual que é essa finalidade, entender se é para capital de giro ou se é para investimento, como que é o fluxo dele de caixa, se é curto prazo, se é longo prazo e para qual real necessidade, né? Que ele quer mesmo essa linha. E se ele precisa, tá? Eu falo, às vezes o cliente não precisa de crédito e ele quer pegar um dinheiro do banco para ter. Se for para ele, vou usar para capital de giro, porque eu vou ganhar na minha compra, ok. O Sebrae aponta também que nos 4 primeiros meses de 2021, cerca de 316 mil pequenas e microempresas foram fechadas no país.
O valor corresponde a aproximadamente 31% do total de empreendimentos fechados ao longo de todo o ano passado. A dica vai para você que quer economia. Assine agora o Rede TV Plus. Aqui você tem prêmios diários por 75 centavos que cabem no seu bolso. O que você faz com 75 centavos por dia? Com 75 centavos você pode ganhar um celular, uma Smart TV ou aquele carrão direto na sua garagem. Assine agora, 75 centavos por dia pode mudar a sua vida. E no final da promoção você pode ganhar uma Mercedes 180. Imagine, né, gente? Aqui na Rede TV, seus prêmios são garantidos. Imagine você ganhar por 75 centavos por dia, você ganhar esse maravilhoso celular. Imagine você ganhar um notebook da última geração por 75 centavos por dia. Imagine você ganhar um computador da última geração. Aí, para você ir trabalhar e também nos seus estudos. Com 75 centavos por dia, você ganhar uma casa. Já pensou você ganhar uma casa mobiliada com tudo dentro? Com 75 centavos por dia, você faz garantir os seus direitos. Já pensou, gente? Com 75 centavos por dia, eu vou ganhar aquele carrão 0 km. Então, o que você está esperando? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo. E você já vai levar 100 pontos garantido nesta promoção. Por 75 centavos por dia você pode mudar a sua vida. Rede TV Plus, trazendo prêmios e alegrias. E o nosso Jornal da Noite está terminando. Sexta-feira chegou. Eu encontro você na segunda-feira. Boa noite, se Deus quiser.